Olá, galerinha! Hoje a gente vai falar sobre as histórias em quadrinhos, conhecida também como HQs, certo? Ela nasce lá por volta de 1895, né? Mas não nasce com esse estilo, com esse padrão que a gente conhece atualmente. Então a história em quadrinho ela vem lá das tirinhas expostas em jornais, em revistas. Então não existia ainda revista em quadrinho. Eram tirinhas vindas desses jornais, publicadas nesses jornais, e que fizeram sucesso nos Estados Unidos. Porém, a história em quadrinho ela ganha um espaço só dela quando essas tirinhas começam a criar histórias com super-heróis. Então ganha uma notoriedade tão gigante que essas tirinhas elas saem de páginas de revistas e jornais e ganham seu próprio espaço, ou seja, sua própria revista somente com histórias em quadrinhos, principalmente de super-heróis. Então, nos Estados Unidos, claro. Então, esse estilo narrativo, ele ganha o seu livro próprio, ele ganha seu espaço próprio, que a gente chama de revista em quadrinhos. Mas, voltando ainda, se a gente analisar essa questão de história em quadrinhos, esse modelo de narrar uma história, a gente pode fazer uma analogia lá com o homem pré-histórico, quando ele fazia aqueles desenhos narrando o seu cotidiano ou narrando um determinado tema vivido por eles nas paredes da caverna. Quem sabe o americano criou, não se inspirou nos homens da caverna. Mas, enfim, eu vou colocar aqui um exemplo na imagem do primeiro personagem, né, que era o Menino Amarelo, se eu não me engano, não sou muito bom em inglês, era The Yellow Kids, mas é isso mesmo, eu vou colocar aqui para você ver e ter uma noção de como era essa capa, esse personagem. Veja aí. Saindo lá dos Estados Unidos, chegando até o Brasil, a gente tem o Ziraldo como um dos grandes criadores da história em quadrinhos aqui no Brasil. Aliás, o primeiro, né? Ziraldo, ele criou os personagens da Turma do Pererê e lá por volta de 1958. Ziraldo ainda é vivo, viu, gente? Apesar dele ser o primeiro criador de história em quadrinhos aqui no Brasil, ainda é vivo, ainda faz muitas produções de cartoons, enfim, de tirinhas, mas ele criou a Turma do Pererê, que fez também muito sucesso, e outros personagens que eu creio que vocês, na sua vida, principalmente de escola infantil, já viram uma dessas histórias. Mas eu vou mostrar aqui para vocês a Turma do Pererê. Veja aí, criada por Ziraldo lá por volta de 1958. Olha, veja como a história em quadrinho ela é velha. Você vê que nos Estados Unidos é de 1895, aqui no Brasil por volta de 1958. Uma hora dessa faz um século. Bom, e só para vocês compreenderem melhor, a história em quadrinho é uma narrativa, ela é mais longa, difere da tirinha, que são poucos quadrinhos, e muitos das tirinhas nem texto tem. A gente entende pela sequência de desenhos, então a gente entende a informação ali passada de forma rápida. Geralmente não é uma história, né? É uma narrativa curtinha, é um aviso, é uma piada, mas é feita em poucos quadros. É diferente da história em quadril, que são vários quadros, né? E tem ali uma história mais alongada. Então, aquela sequência com poucos quadros a gente chama de tirinha. E a narrativa com vários quadrinhos a gente já chama de história, certo? História em quadrinho, claro. Então, veja aí um exemplo de uma tirinha. Bom, a gente viu aí a história em quadrinho, a gente viu a tirinha e também, claro, que faz parte desse mundo aí, a gente tem o cartoon. O cartoon
já é menor ainda. O cartoon é uma imagem só, é um quadrinho só. E também é muito mais objetivo. Você vê que o cartoon é um quadrinho, então ele é objetivo, aquela imagem fala tudo. A gente tem a tirinha, que é uma sequência, que também fala muita coisa. E a gente tem a história em quadrinho, que são vários quadrinhos narrando ali uma história. Então, cartoon é uma, tirinha, alguns, poucos, 3 entre 5 ali, quadrinhos. E a história em quadrinhos já são vários quadrinhos, certo? Então veja um exemplo aí de um cartoon. Bom, com o desenvolvimento da história em quadrinho, ela ganha algumas características, né, importantes para seu sucesso, para sua melhor compreensão. E uma dessas características são as onomatopeias, que é uma figura de linguagem, né, são palavras que descrevem sons, ou letras também, não só palavras, mas também letras, que descrevem sons, que são importantíssimas na compreensão da história, que também ajuda na expressão ali do fato contado, do fato narrado, do fato vivido. Então veja alguns exemplos de algumas onomatopeias que vira e mexe está inserido nas histórias em quadrinhos. Outra característica também hiper importante são os balões, né? Antes não tinha muita fala, mas esses balões foram inseridos e enriqueceram de uma forma e ajudaram também nessa explosão de sucesso que a história em quadrinho obteve. Os balões de fala, né? A gente tem 4 ali principais balões de fala, que é o balão de fala normal, você pode ver aí. A gente tem o balão quando o personagem está gritando, ou seja, está falando de uma forma mais explosiva. Né? Você percebe aí, você vai perceber a diferença desse balão. É um balão onde as linhas é mais pontiagudas, mas enfim, veja a imagem aí. Outro balão também não menos importante é o balão que sugere ali que o personagem está pensando ou sonhando. Bom, eu falei 4 balões, mas na verdade são 3 principais balões. E a gente não poderia, claro, deixar de fora, né? Logo após a produção do Ziraldo, também Maurício de Souza, ele vem com a Turma da Mônica, que é hiper conhecida por nós e que também fez sucesso aqui no Brasil, quanto também fora do Brasil. Então, o Brasil, nessa questão da história em quadrinho, ele se faz presente de uma forma bastante intensa nessa questão da história em quadrinho. Então a gente finaliza aqui nossa aula de hoje e a atividade eu vou explicar logo em seguida para que vocês possam fazer. Valeu, gente!